Olá a todos, sejam bem-vindos a uma entrevista hoje com o trabalhador da AIMA, que nos vai dar algumas informações sobre a AIMA, sobre todos os processos que a envolvem e que tem algumas revelações chocantes a fazer. É o Ricardo, não é? Trabalhas na AIMA onde? No Porto? A AIMA do Porto, portanto, o Ricardo vai-nos ceder esta entrevista. Desde já espero que gostem, partilhem e façam muitos clipes para que estes factos possam chegar a mais pessoas. Quais são as tuas funções na AIMA, se te puderes apresentar? Quais são as tuas funções? O que é que fazes no dia a dia? Eu lá faço basicamente a análise dos processos administrativos, vemos um bocadinho como é que estão os documentos antes de enviarmos superiormente para a decisão, se é prova, se nega. E realmente os documentos que nós vemos lá pronto, fizeram-me chegar ao detetive para poder partilhar porque é incompreensível como é que, como é que estes processos continuam assim, ao final de um ano e tal de AIMA. Qual é que é o tipo de público, portanto, de clientes que têm, se conseguires descrever do ponto de vista demográfico, o tipo de clientes que têm e o que é que eles procuram a nível de serviços? Maioritariamente são brasileiros e temos muitos indianos, Bangladesh e Paquistão. É as principais nacionalidades. Pois. Há dias até que já aconteceu, temos de deixar pessoas para os dias seguintes. Os nossos funcionários não têm capacidade de atender toda a gente no horário. Ok. E quais é que são os tipos de serviços prioritários que eles mais procuram? Os processos que nós temos ainda estamos a fazer algumas manifestações de interesse, ainda não acabaram todas. Reagrupamentos familiares, pessoas que já têm o título, querem trazer para cá a família. E cidadãos da União Europeia. Como é que comparas a imigração europeia e a imigração extra-europeia, a nível dos comportamentos deles, da atitude, da forma de estar, a educação? Como é que comparas imigrantes europeus com imigrantes não europeus? São dois públicos totalmente diferentes. A primeira coisa, que para mim é muito importante, é vemos as pessoas que chegam cá da União Europeia já sabem dizer algumas coisas. Bom dia, obrigado. Pronto. Tentam minimamente, podem falar inglês, normalmente falam sempre inglês, mas tentam sempre integrar-se minimamente. A maior parte das pessoas das outras nacionalidades, por exemplo, Índia e Bangladesh, que são os principais países fora da União Europeia, que vêm para cá, são pessoas que estão cá um ano e meio, às vezes até 2 anos, nem uma palavra português falam, vêm com uma higiene complicada, nós sabemos, e é muito difícil o atendimento, tanto por essa parte pessoal, como pela parte dos documentos. Muitos vêm marfalhados, alguns até falsificados, como nós vemos, é muito difícil. E depois essa dificuldade começa a criar situações que sobem os tons. Ok, ok. Quando dizes documentos falsificados ou falsos, o que é que queres dizer com isso? E podes dar exemplos? Que tipo de documentos? Um exemplo clássico é recibos de vencimento, por exemplo, empresas fictícias, que nós vamos ver o contribuinte na nossa plataforma, não existe. Outro documento que é muito falsificado é o registro criminal. Então, como é que eles fazem isso? Porque hoje em dia já há países que fazem a apostilha digital. Já não é preciso ter um carimbo certificado. Ok. E essa apostilha muitas vezes é forjada. E os documentos nós vemos até aquilo parece que foi digitalizado, assim, e depois impresso. E quando nós mandamos para as embaixadas para verificar, porque sempre que nós temos dúvidas, enviamos para as embaixadas ou aos consulados para verificar. E eles dizem-nos que aquele documento não é verdadeiro. E nós informamos a pessoa que não é verdadeiro. E para mim o que está errado nessa parte é não há, não se faz nada, não, Não há não nenhuma se diz. consequência. Simplesmente dizem, apresente-nos um que esteja válido. Então, basicamente, eles falsificam os registros criminais. Sim. Há algumas redes em Lisboa, principalmente em Lisboa e associados ao Bangladesh, falsificam as apostilhas e os registros criminais também são falsificados. As medidas X são os crimes que são cometidos aqui na Europa, pronto, e que são cometidos noutros países e que nós consultamos esse portal de medidas X e vemos que eles já têm esse crime. Pronto. E pode ser um crime de medida administrativa, que é uma coisa simples, imagino ser encontrado, ser interceptado na rua por não ter passaporte ou um passaporte falsificado. Pronto, essas medidas X, os advogados pedem para limpar e limpam essas medidas e legalizam-se cá. Quando é aqueles crimes já de sangue mais graves, aí não. Aí essa medida X fica e não se legaliza. Só que essas pessoas andam cá na mesma. Ninguém as manda embora. Pois. O primeiro ponto crucial é o ponto que toda a gente sabe: o CEF acabou. Não é? O CEF era uma polícia de fronteira e tinha um departamento em cooperação com a PJ
que os deportava, ou muitas vezes escoltava-os ao país de origem. Não é? Desde que começou a AIMA, esse departamento deixou de existir. No entanto, continuam a ser emitidas as naves, são as notificações de abandono voluntário, que a pessoa é notificada, informada, tem 20 dias ou 30, ou o que for decidido superiormente, para abandonar o país, mas se a pessoa não abandonar, também não há consequência nenhuma. Ou seja, acabam de ficar na mesma, podemos ter cá criminosos, pessoas com medidas X graves, a circular por nós, e nós não sabemos, e quem sabe, que é a AIMA, também não faz nada, e a culpa disto principalmente também é do governo. Isto é uma Pois. coisa que já devia ter sido feita há muito tempo. Como é que funcionam os processos de reagrupamento familiar, assim de forma sucinta, como é que funcionam e como é que são aprovados? Portanto, quais é que são os critérios para aprovar, como é que funciona o processo de reagrupamento familiar? Pronto. Então é assim, um cidadão que já tenha um título de residência faz o pedido para reagrupar a família, seja a esposa, ou os filhos, ou os pais dele. Se Portanto, tiverem tem que ter um título de residência. Sim, tem E que ter tem um que ter título. título de residência há algum tempo ou Não, não há basta nenhum ter. período mínimo, basta ter Não. o título de residência. Ele, assim que tiver o título, no dia a seguir já pode pedir reagrupamento. Ok. Há um requisito, há uma portaria que diz que para reagrupar a família, o titular tem que ter, no mínimo, um ordenado mínimo para ele, ganhar mais 50% para trazer uma esposa e ganhar mais 30% para trazer cada um dos filhos. Uhum. Ou seja, pela lei tinha que ser os 870, mais 400 euros para a esposa e depois ali mais 250 ou 300, mais ou menos, cada filho. Ou seja, uma pessoa queira trazer, que seja ele, para trazer a esposa e mais dois filhos, tinha que ganhar 1.700, 1.800 euros. É muito difícil alguém ganhar isso. E o que está a acontecer internamente é os decisores aprovam os processos, mesmo não cumprindo estes requisitos. Há um argumento muito forte para poderem aprovar isso. Por exemplo, se eles aprovarem a esposa, são obrigados a aprovar os filhos, mesmo não tenham os Pois. requisitos. Pois, Porquê? pois, pois. Porque pela Constituição não se pode separar uma família, então como tem direito à união da família, tem que trazer os filhos. Uhum. Existe aqui alguma corrupção para aprovar esses processos? Existe corrupção dentro da AIMA? Há, digamos, uma pressão institucional para aprovar os processos mais rapidamente? Ou é tudo feito a limpo e tudo feito da forma correta? Ou seja, já no tempo do CEF, quando nós estávamos no CEF, os decisores tinham alguma autonomia. Ali 50, 100 euros, porque era assim, não era para uma pessoa ganhar menos 50 euros ou menos 100 euros, o que era o requisito, que se ia negar, pronto. Só que desde que passámos para a AIMA, esse requisito foi levado a todo um novo nível. Além de ter a pressão do Conselho Diretivo, dizem nós temos que aprovar isto, temos que aprovar. Chegámos ao ponto de pessoas que nem o ordenado mínimo recebem, pessoas a receber, por exemplo, 750 euros, pessoas que trabalham 7 horas diárias, mais ou menos, a receber 750, 800 e aprovam, por exemplo, uma esposa e um filho. A principal responsável por isto é o Pedro Portugal, Pedro Gaspar. Ele é que faz parte da direção da AIMA. Quase todos os dias, ou 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, temos reuniões por Zoom com algum pertencente ao membro ou com alguém que representa o Conselho Diretivo para realmente reforçar que temos muitos processos pendentes e é tudo para avançar. Uhum. Só que para eles o avançar não é analisar, é Uhum. aprovar. Né? Por isso é que há tanta pressão sobre os membros, pronto, os técnicos superiores, que são os que estão a trabalhar, a analisar os processos, para poderem aprovar os processos. E ninguém fala disto. Os funcionários, os técnicos superiores e mesmo os técnicos que estão à frente a atender, não falam porque têm medo de represálias, não é? Os advogados que também têm conhecimento disto, porque muitos deles estão a ajudar a analisar as manifestações de interesse, também não falam porque estão a ganhar à custa disto. Ou seja, é um interesse de todos não falar. E já houve ameaças até a técnicos da AIMA? Existe algum tipo de ameaça de que poderão perder o seu trabalho se falarem? Sim, sim. Ou se não aprovarem processos? Nós tivemos, eu lembro já por 2 vezes, dois colegas nossos disseram em direto no Zoom, e estamos lá às vezes até mais de 50 pessoas, a dizer, não, isto não faz sentido porque não é o que está na lei, eu não posso fazer isto e porque depois quem se queima sou eu, né? Porque quem aprova o processo sem ter lá os papéis é quem fica queimado. Ao que o membro do Conselho Diretivo disse, pois, mas é as indicações que temos e se não concorda pode sempre abandonar a sua função e ir para outro ramo. As associações, eles principalmente fazem as marcações
para os imigrantes para poderem legalizar-se e preparem-nos os papéis todos. Ok? Muitas vezes eles sem terem os imigrantes cá bem, principalmente os do Bangladesh, nem têm noção dos papéis ou do que estão a ver e a Associação Imigrante vai com eles onde for preciso para fazer isso. Há muito dinheiro jogado à parte que é entregue a funcionários da solidariedade imigrante. Infelizmente é uma situação que só se vai saber daqui a uns anos, quando houver denúncia e tudo mais. Como é que a cultura deles influencia no dia a dia e dá para perceber claramente que não é compatível com a nossa? Um dos pontos fulcrais é quando tiramos os dados biométricos. Portanto, quando tiramos a foto. Eles têm o turbante na cabeça e, pela cultura deles, não podem tirar o turbante para poderem tirar a foto. E então temos lá muitos conflitos, porque nós, para tirar os dados biométricos, temos que ver a cara, as orelhas e pelo menos a linha do cabelo. E eles não querem tirar o turbante, não querem, não querem. E os advogados fazem pressão para não tirar e muitos ficam nas fotos com o turbante ali. Pá, e é assim, nós não vemos o cabelo, muitas das vezes até nem vemos as orelhas. Como é que nós podemos tirar uma foto num cartão de cidadão com a identificação sem se ver a pessoa? Quando estamos a falar nas mulheres, por exemplo, da Argélia e do Paquistão, é muito difícil. Senhoras que vêm cá, só se vê os olhos e a boca, ou às vezes até só os olhos e o nariz. É o marido, normalmente, vai à casa bem com ela, tira a túnica que ela tem por cima, põe a túnica à volta da máquina, tira a foto, e ela tira a túnica, tira a foto, e se nós não podemos ver a utente, não podemos ver a mulher, porque o homem não deixa. Isto é inaceitável, não é? E muitas vezes tiram o turbante, mas é só o de fora, porque depois tem outro por dentro, ou seja, na foto é a mesma situação, só se vê a linha do cabelo, porque é mesmo o que a lei diz. Portanto, depois se houver algum crime ou algum problema que seja preciso identificar estas pessoas, torna-se muito difícil identificar consegue para as forças de segurança. Né? Não se consegue identificar. Entretanto, há um ano e pouco que temos um novo governo, o governo da AD, e algumas pessoas, na minha perspectiva, e obviamente de forma errada, dizem que a AD procura controlar um pouco a imigração. Isso a mim parece-me que é totalmente falso. Aliás, se calhar até estão a fazer pior nesse capítulo que o próprio PS. Estando na AIMA, presenciando a legislação e a forma como ela é aplicada, quais é que foram as principais medidas da AD nesta questão e como é que elas se repercutiram na prática? Agora acho que a AD tem um desafio muito grande porque são 500 mil pessoas que têm título, como nós vimos nas notícias, que vão pedir reagrupamento familiar. E essas 500 mil estão elegíveis para pedir ou vão mesmo pedir essas 500 mil? São pessoas que têm título e que já pediram agendamento. Só que cada uma dessas pessoas não vai trazer uma, vai trazer duas ou três. Ok? Portanto, estamos sujeitos a daqui a 2 anos, temos o dobro das pessoas que temos neste momento. Ok? E é isto que as notícias não falam. São 500 mil, é verdade, mas esses 500 mil vão ser 1 milhão ou mais, 1 milhão e meio. Sim, o número oficial de imigrantes é 1,5 milhão, como sabes. Imigrantes legais. Faz 1,6. Este número está atualizado, não está atualizado? Existe algum número mais recente que ainda não seja público? Este número que nós conhecemos, 1 milhão e 600 mil, sim, é o número do final do segundo semestre de 2024, ou seja, de dezembro. Então, nós neste momento estamos em junho. Ok? Já quase no fim do primeiro semestre, né? 2025. Pronto. O número oficial que nós temos lá dentro anda à volta de 1 milhão e 900, sendo que em junho, quando sair a estatística, provavelmente já vai estar nos 2 milhões. 2 milhões de imigrantes legais. Sim. Destes 2 milhões, 500 mil vão fazer reagrupamento familiar. Certo. Portanto, se cada um trouxer mais 2 pessoas, é mais 1 milhão de pessoas a entrar. Exato. Ou seja, de 2 milhões passa para 3 milhões. Exatamente. 3 milhões de imigrantes legais. Fora os ilegais que não entram no sistema, não é? Sim. Portanto, os ilegais não contam neste sistema. Exato. Aqui só estamos a contar as pessoas com título válido. Com título válido de residência. Sim. Isto é importante as pessoas perceberem que isto não é daqui a 3, nem daqui a 4 anos, nem daqui a um ano. É daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses no máximo. Até ao final do ano temos 2 milhões de imigrantes legais, 500 mil dos quais vão trazer familiares. Sim. Se trouxerem em média 2 a cada um desses 500 mil, passamos para mais 1 milhão, ou seja, de 2 milhões passa para 3 milhões. Depois temos mais meio milhão em processo de regularização, 3 milhões e meio, e mais 200 ou 300 mil ilegais, vai quase para os 4 milhões. Quer dizer, é ridículo, não é? 4 milhões é praticamente 40% da população. Sim. Temos pouco mais de 10 milhões e meio de pessoas. Portanto, é praticamente 40% da população. Consegues também, enquanto trabalhador da AIMA, perceber quais é que são os apoios
que são feitos para com os imigrantes. Portanto, quais é que são os apoios, quais é que são os facilitismos que os imigrantes têm, para além de todos estes facilitismos a nível legal, atropelos à lei, inconstitucionalidades, corrupção, mas facilitismos a nível de apoios, a nível de subsídios, também vês um bocado essa realidade, consegues perceber? Sim. Temos subsídios de pré-natal, por exemplo. Temos subsídios depois dos filhos, depois de nascerem. Temos o RSI também. Temos também o subsídio de desemprego, que para estas pessoas que vêm para cá também é superior ao nosso subsídio dos nacionais. E além disso, tem um acrescente de subsídio, um adicional, por serem pessoas de regime carenciado ou de socialmente consideradas mais frágeis. Portanto, nós conseguimos ver lá pessoas que trabalharam 3 meses, 4 meses, 5, trabalharem o ordenado mínimo ou a part-time, independentemente o regime que estavam a trabalhar, e estão a receber, por exemplo, 900 euros de subsídio de desemprego. Isto é um exemplo clássico, porque muitas vezes acontece. E depois temos o subsídio dos filhos, não é? Por cada filho conseguem receber 250 euros, 200, às vezes até 300, dependendo do agregado familiar. Muito bem, então espero que tenham gostado da entrevista. Acho que está aqui revelado e exposta muita coisa que não querem que as pessoas saibam e querem continuar a legitimar a imigração massiva que temos tido, com recurso a um conjunto de mentiras e de falsidades, apenas para fazer as pessoas e obrigar as pessoas a engolir um sapo que as pessoas nunca quiseram. O povo português está a ser forçado de forma absolutamente ditatorial e até totalitária a aceitar um projeto social, um projeto cultural e um projeto de país no qual não se revê, e não só no qual não se revê, ao qual tem uma total oposição. E, portanto, temos de continuar a expor a situação, a denunciar, a tentar chegar às pessoas que possam denunciar ainda mais e que possam também ter uma influência a nível político. E, portanto, partilhem o vídeo, partilhem com os vossos amigos, partilhem com pessoas que conhecem e apoiem também o projeto. Apoiem a Reconquista em recon.pt/donativos. Podem também fazê-lo através do MBWay ou de uma transferência bancária ou do Revolut. Existem várias opções para apoiar o projeto. Mantenham-se atentos, mais conteúdo em breve e já sabem, partilha, vamos ganhar.